Bem-vindos, dopaminados, para o nosso 28º episódio. Dessa vez aqui um convidado especial. Já falei que eu vou trazer todos os meus amigos nessa mesa, né? E ele trouxe uma convidada também que vai enriquecer muito o papo na mesa aqui, uma farmacêutica que apoia o Edinho em toda essa jornada, né? O Edinho ultramaratonista, né? Mais um sentando nessa mesa. A gente já teve o Guzmão aqui também. Então, assim, eu quero trazer alguns atletas aqui capixabas e eu sempre falo isso, que esse podcast é um podcast que vai representar o atleta capixaba e o profissional capixaba. Porque eu não gosto de ouvir aquela frase que as pessoas ficam assim, eu vou buscar lá fora, por que que não tem? Nós temos profissionais excelentes aqui de referência. Então esse podcast também serve para estar mostrando o tanto de valor capixaba que a gente tem no nosso estado e às vezes não é tão reconhecido. Então cada vez eu fico muito satisfeito de receber convidados como vocês, que são capixabas, que são excelentes no que fazem. Eu divido sempre o podcast com a Bruninha, minha companheira de vida e de mesa também, aqui todos os episódios. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Luísa, Edinho, prazer tê-los aqui. E eu vou passar a palavra para vocês, para que vocês se apresentem para o pessoal que vai nos assistir aí depois. Eu, como cavaleiro, vou deixar a Luísa. Isso aí. Ah, claro. Eu sou a Luísa, farmacêutica da Farmácia de Manipulação Global Fórmula, uma empresa que está há mais de 25 anos no mercado magistral. A gente tem, por natureza, ser capixaba, mas já expandimos para Vila Velha também. São 3 unidades, uma aqui na Praia do Suá, pertinho, uma em Jardim Camburi e uma em Cobilândia. A gente trabalha com toda a suplementação do Edinho, porque um dos nossos pontos mais fortes na Global Fórmula é a suplementação de atletas mesmo, mas a gente também trabalha com cosméticos, fitoterápicos, nutracêuticos, manipulação veterinária e homeopatia. Então, é uma gama imensa, assim, de produtos e a gente se orgulha muito de ser capixaba, de ser uma empresa daqui também. Ótimo. Bom, eu sou Edson Martins, mas também sou conhecido como Ultra Edinho, e esse apelido não veio à toa, né? Eu sou ultramaratonista, eu tenho a ultramaratona como um estilo de vida, eu amo o que eu faço, e eu coloquei a ultramaratona como forma também de transformar vidas. Assim como transformou a minha, hoje eu transformo a vida de outras pessoas usando a ultramaratona, fazendo grandes desafios. A gente vai falar nessa noite aí. Sensacional. E falar de corrida é falar do assunto que está no hype, né? Hoje a gente está vendo aí, a gente acabou de voltar de uma maratona do Rio, encontrei o Edinho no aeroporto e tudo, voltamos no mesmo voo. E eu queria que vocês trouxessem para nós, né, para a nossa audiência, o que vocês estão achando desse boom da corrida. A gente já tem aquele estudo que saiu que são 13 milhões de corredores, né? A gente está vendo a Maratona do Rio com 60 mil pessoas inscritas. A gente está vendo o Calçadão de Vitória cada dia mais cheio de corredores. E como que é isso para vocês, como atleta Edinho, né, e como profissional de farmacêutico, recebendo esses atletas agora na busca por ergogênicos na farmácia? Tá subindo por corrida? Claro, com certeza. Hoje, o que a gente mais ouve falar é nas cápsulas de sal, a busca por eletrólitos. Eu quero uma hidratação mais eficaz, eu quero um gel de carboidrato que me dê mais performance na minha corrida. Então, a gente voltou para uma linha de suplementação específica para esse público. E hoje, assim, a procura tem sido cada vez maior justamente por isso, né? Você vê agora vindo aí a Maratona de Vitória, as pessoas num ciclo contínuo de treino, não abandonam o treino. Eu sou corredora, aluna do Edinho, apaixonada também por corrida. Comecei a correr no primeiro Ultra Boost, parei uns anos aí por causa de gestação e tudo, minha filha é pequenininha ainda. E voltei tem o quê? Uns 8 meses, né? Isso aí. Pra turma do Edinho. Sou, além de patrocinadora dele, sou um pouco fã também, né? Eu fico com... As pessoas ficam, corrida é modinha. Cara, Tô nessa moda há muito tempo. Não, se corrida for modinha, que bom que as pessoas estão na moda, né? Moda boa. Porque moda boa. se cuidar da saúde é moda, cara, as pessoas deveriam ter preocupado com essa moda há bastante tempo. E se divertir E a corrida ainda ao mesmo transformou, tempo, né? Exatamente, a corrida transformou. Agora que essa moda não caia, não fique essa moda para sempre. Eu acho que a corrida, eu falei hoje pela manhã, agora à tarde, na verdade, numa outra entrevista que eu participei, que a corrida, ela é inclusiva demais. Perfeito. Nós tivemos agora no Rio de Janeiro, como você falou, mais de 60 mil pessoas. Cara, você olha para o lado, todo mundo no mesmo objetivo, querendo chegar no mesmo lugar.
Não importa se está mais rápido, se está mais devagar, se é muito rico, se é pobre, se é branco, se é negro. Ninguém tá nem aí. Não, ninguém importa. E é um apoiando o outro. Isso aí. Quando as pessoas me perguntam, falam assim, o que você deseja para o próximo? Cara, eu desejo corrida. Porque na corrida é um incentivando o outro. É um fala, cara, boa corrida para você. Então a corrida, ela deixou de ser só mesmo uma coisa, um esporte. É um esporte individual, sim, mas é o mais coletivo que eu conheço. É. Então, assim, eu sou apaixonado pela corrida, eu corro todos os dias. E aí a gente pode até, o Ângelo, né, meu nutricionista há bastante tempo, fala que, cara, isso é normal. É normal desde que você treine para fazer Esteja isso, preparado. né? Esteja preparado, você como personal, né? Desde que você prepare o seu corpo a viver aquele impacto, ou viver um impacto um pouquinho com menos intensidade. Reduzir quando necessário. Exatamente. Então, assim, a corrida eu vejo isso muito importante. Esse lado da corrida virou um lado muito social também, que as pessoas ficam, eu corro para tirar o estresse, eu corro para poder sair da depressão. Ótimo, se a corrida faz isso tudo, peraí, então vamos tirar um proveito. Então isso não pode ser moda, isso tem que ser, a realidade, e essa realidade eu acho que vai prosperar muitos e muito tempo ainda, se Deus quiser. Que bom, e é isso mesmo, né? Você vê, você tem melhoras na saúde, na estética e, enfim, saúde como um todo, Como né? um todo. Saúde física, saúde mental, como um todo. A gente até fala que ele também, como pratica esporte de endurance, o quanto que a mente também influencia numa prática, principalmente ultramaratonas, maratonas, porque todo mundo fala que tem o treino, seu corpo você tem que estar preparado, mas a mente vai te comandar. Bruna, aí foi exatamente, a gente até conversou isso no aeroporto, que eu falo o seguinte, você pode estar fisicamente preparado, tá? Se a sua mente estiver fraca, não vai. Não, mas eu me preparei com o melhor fisiologista do mundo. Se a mente estiver ruim, não vai. E se o seu corpo estiver preparado e sua mente forte, ninguém te para. Cara, ninguém te para. Eu fiz isso numa ultramaratona em Indaiatuba. Eu fui para fazer uma quilometragem, eu treinei para aquela quilometragem, eu preparei minha mente para aquela quilometragem. Eu não queria ganhar a prova, mas a consequência de todo um trabalho me levou à terceira colocação geral numa prova de 280 pessoas, que foi a ultramaratona de 12 horas de Indaiatuba. Então, isso que você falou é mais pura verdade. Preparo físico é importante, sim, mas o mental, ele caminha juntinho ali. Eu acho que o preparo físico ele é fundamental, né? E quando a gente fala justamente do que você falou de evitar algum tipo de lesão, né? O despreparo mental, ele vai te trazer uma lesão que não vai te machucar, vamos colocar assim, né? Talvez você vai se frustrar, você não vai querer se inscrever de novo numa outra prova, mas estar despreparado fisicamente pode te custar muito mais caro para isso, né? Mas eu concordo, assim, que ainda mais quando a gente fala de longa distância, né? Quando a gente fala de longa distância, a mente age muito. E as duas coisas, por exemplo, se você não está preparado e você entra numa prova, sua mente já começa ali desde o início. Né? Você pensa em parar o tempo todo. Numa prova de endurance que passa de 3 horas, a vontade de parar, ela vem a todo momento. Sim. Né? E uma coisa que eu acho interessante, a gente ligando mente e corrida, está muito também alto a gente ver grandes empresários buscando a corrida ou o triatlo, né, como ainda mais a corrida de longa distância, e colocando isso muito relativo para o mercado de trabalho. Como é que você enxerga essa sua atuação, porque você também faz esse tipo de palestras nas empresas? Como é que você tem colocado isso no seu dia a dia? Quando a gente se dispõe a fazer uma prova, né, seja pequena, mas no meu caso uma prova longa, a organização, ela precisa ser muito bem planejada. E a empresa é assim. A empresa, principalmente quando a gente fala de gerentes, de CEO, né, ela é feita de organização. Então, assimilar o esporte, a organização de se preparar, a disciplina da constância, a busca pela performance todos os dias, é exatamente isso que um empresário, que um gerente, que um supervisor, ou até mesmo que o funcionário precisa fazer todos os dias, que é a repetição. Perfeito. Então, eu acho assim, ontem mesmo eu falei pela manhã que a constância
é uma ponte para o seu objetivo. Então, estar constantemente fazendo o aperfeiçoamento, ele vai te levar ao objetivo ou à sua meta dentro da empresa. Então, talvez e seja por isso que o empresário ele está buscando o esporte de endurance, o triatlo, a natação de longa... Porque a gente tem visto a natação também crescendo muito essas travessias. Né? Por quê? Porque a pessoa precisa de constância, precisa de força, precisa de um fôlego. Você falou uma palavra bem interessante, organização. Né? Então... Se você não for um sujeito organizado, dificilmente você consegue fazer uma prova de longa distância. Não, na nutrição é assim, não é? Mais ou menos em tudo, né? Assim, você precisa de uma organização e planejamento. Eu acho que essas são as duas palavras básicas quando você quer acertar em alguma coisa, né? Você tem uma meta, um objetivo. Se você não se organizar para aquilo, você provavelmente não vai chegar lá. Na vida é assim, o casamento é isso. Aí eu acho que a gente pegar no fim das contas tudo vai Tudo, ser, né? exatamente. Então, por isso que a gente fala assim. Então, a minha quando eu chego para falar para alguma empresa, né, que é claro, eu pego um pouquinho da minha transformação, né? Sim. Eu estou fazendo um livro que se chama Transformando Obstáculos em Oportunidades. Então, eu conto um pouquinho da história de uma pessoa de 118 quilos, que transformou a sua vida. E hoje eu me sinto um atleta profissional. Por quê? Porque eu me preparo para isso. Eu tenho condições, eu tenho um patrocínio, eu busco, e isso me dá rentabilidade. E eu faço das provas que eu pratico os meus grandes desafios, dos desafios e da prova, o meu grande pódio. Ao completar naquela prova, claro que eu não sou aquele atleta elite, aquele que vai lá para buscar o prêmio. Eu faço do meu prêmio a prova. Perfeito. Então, eu me considero, sim, se as pessoas me perguntarem, você se considera um atleta profissional? Sim, eu me considero um atleta profissional. Eu tenho algumas limitações que eu me privo de muitas coisas. Então, é sobre isso, assim, se você pegar hoje um atleta de endurance, de triatlo, que vai competir no Ironman, esse cara é um atleta amador? Ok, é um atleta amador, mas você pode ver, durante 30 dias, ele ou ele deixa de fazer algumas programações. Esse rapaz não consome, mesmo que de modo moderado, álcool. Até mais. Então, né? exatamente. Então, o que eu quero dizer é que, poxa, peraí, se eu sou um atleta amador, aquele que vai para lá, não vou me preocupar com essas coisas. Então, quando você se preocupa com isso, eu acho que você tem, sim, você cria, assim, um pouquinho de... alimentação, Sim, toda a sua vida muda de em profissionalismo, prol daquele né? objetivo. Então, é isso. E na empresa é justamente isso. Então, quando você se dedica... Não, eu vou trabalhar para a empresa, eu vou receber... Ok, mas eu estou dando o meu melhor, porque tem sempre alguém te vendo. Foi assim comigo em algumas parcerias que eu tenho há 5 anos. É assim que eu tenho hoje com a Global Forma, que vai fazer aí 8 meses de parceria. E é difícil a gente olhar assim e falar assim, pô, mas um atleta, né? Um atleta que não busca pódio, que não busca vencer. Por que as empresas patrocinam esse atleta? Porque tem outros meios de você influenciar as pessoas, sendo um bom exemplo. Muito bacana isso que você cita, porque muitas vezes as pessoas acham que é só o pódio, ou estão buscando só por isso, e não é. Né? Não. Um exemplo grande foi da corrida da Garoto do ano passado. Se você perguntar, nós tivemos ano passado 14, 13 mil pessoas. O primeiro colocado foi Um cachorro eu acho que dá 16 mil, porque só a cachorrada dá 750. Exatamente. Então, se você olhar, o primeiro colocado foi um queniano que veio e tal. As pessoas não sabem o nome dele. Mas a última colocada... A Ju, eu até fiz a nutrição dela prévia. A última colocada, ela ganhou 100 mil seguidores. Então, aí eu te pergunto, para nós aqui, atletas... Impacto, né? Qual foi o maior impacto? Então, se você olhar por esse lado, os dois correram a mesma distância, só que uma teve muito mais representatividade. E eu acho que isso, o atleta, eu, atleta, Ângelo, hoje Luísa, você também, atleta, se você começar a olhar as coisas de um outro modelo, por um outro ângulo, você vai ver que não tem perda, só ganho. Sensacional.
E Luiz, você tem percebido também essa busca, por exemplo, de empresários por nutrópicos na rede farmacêutica também de manipulação magistral? Com certeza. A busca por suplementos que trazem mais foco, concentração, disposição, energia diária. A gente teve por muito tempo, por causa da pandemia, uma procura por ativos que trouxessem de volta uma alegria de viver. Agora não. As pessoas buscam performance. Seja na atividade física, seja no trabalho, seja na rotina diária. Porque, vamos supor, eu tenho amigas, mulheres, que não trabalham fora. Mas na rotina do dia, ela tem 10, 15 atividades. É um filho, o outro leva um filho para o inglês, o outro para... Tem que acompanhar aquela rotina inteira da casa. E até essas mulheres buscam mais foco, concentração e disposição. Porque a gente, hoje em dia, não se acomoda mais com pouco. Não basta só ser uma boa mãe. Eu quero ser a melhor mãe possível. Eu quero ser a melhor esposa possível. E para aguentar essa rotina toda, eu acho que a gente tem buscado performance no nosso dia a dia mesmo. Melhorar a atividade diária que você tem que desempenhar. Para empresários, isso volta para a gente como número mesmo. Uhum. Se eu estou mais disposta, se eu estou mais engajada na minha empresa, se eu consigo dedicar mais horas do dia àquilo ali, se eu estou com a minha mente mais acelerada, eu tenho mais ideias legais para minha empresa. E aí, isso é traduzido no final do mês no meu faturamento. Ou, às vezes, numa mudança administrativa que traz uma economia, que isso também faz muita diferença. Mas, assim, de maneira geral, até as donas de casa hoje procuram melhorar a performance, nootrópicos, melhora da concentração, foco, disposição, porque isso realmente muda a rotina da gente. Você conseguir ter uma rotina organizada e com disposição. E rendendo. Você faz tudo melhor. Tudo melhor. É o atleta da vida real, né? É o atleta da vida real. E eu que eu falo isso, né? Às vezes a gente coloca o atleta profissional, esse cara... Mas o atleta, né, o Edinho, o atleta, ele tem uma carga extra, não só treino. O que o atleta faz de verdade? Ele come, dorme e treina. Né? Então, ele não tem preocupação, ele não tem que levar filho na escola, ele não tem que pensar na casa dele, no trabalho. Então, o atleta amador, ele tem toda uma carga. Por exemplo, quando eu vou fazer um cálculo energético para fazer a dieta de uma pessoa, eu também levo em consideração muito o que ela faz, não só o dia de treino. Sim. Né? O metabolismo basal, mais o TAF que a gente chama ali, que é o que ela faz também para gerar o GET, né? Que é o gasto metabólico total, gera muito também o que você faz. Você, né, você tem outros afazeres, você também trabalha em pé, se você anda. Então, a gente tem que somar tudo isso para fazer um equilíbrio dietético para chegar lá. Então, muitas vezes, o atleta amador tem uma carga muito grande que tem que ser compensado. Perfeito, sensacional. Quando a gente vai ver as calorias gastas nos relógios gerais do dia, às vezes numa corrida eu gasto, sei lá, 500, 600 calorias. No fim do meu dia eu gastei 2.000. Então, na minha rotina ali, eu gasto 1.500 calorias. Fazendo o quê? Passeando com uma cachorra, levando uma filha na escola, fazendo, fui no supermercado. Então, a gente acaba tendo que desempenhar todas essas funções com energia, né? E você está treinando que horas para a corrida? Agora, 6 da manhã. Graças a Deus, no inverno ele deu uma folga. Normalmente é cedo, né? Normalmente a gente começa às 4h30 da manhã. Eita, ainda mais cedo ainda. E aí é muito interessante, porque a procura, apesar, além, né, de ser também atleta, eu também sou técnico especializado em corrida. Eu fiz uma especialização internacional e eu me especializei em postura de corrida. E há 3 anos, vamos completar agora, a gente montou a assessoria Run Club. Né? Eu tenho mais 2 professores de educação física lá comigo e eu como técnico especializado. Então, a gente abriu uma turma às 4 da manhã. E tem gente. Por demanda. Sim. Né? De empresários. Eu tenho uma frase do cunhado meu que ele fala assim: não existe uma hora no calçadão que não tenha alguém correndo. Pode ser a hora que for, de madrugada, da manhã. Um vai estar lá. Verdade. Ele só vai enchendo ou diminuindo. Umzinho sempre vai ter. E a gente tem esse privilégio aqui em Vitória de ter uma orla mais, assim, mais tranquila, de ter uma segurança. A gente falou isso hoje à tarde, né? Você pode correr com um celular segurando. Não dá para fazer isso em algumas capitais. Sim. Aqui em Vitória, você tem essa segurança. Nós somos privilegiados. Então, assim, mesmo... mas aí vocês moram aí, ok. Então, agora eu vou falar para aqueles que estão ouvindo a gente. Mas na minha cidade não dá. Cara, mas toda cidade tem um quarteirão. Um campo de futebol.
né? Então, assim, Ajeita- a hora é a organização. Foi assim comigo. E eu falo muito isso para alguns alunos que chegam lá querendo perder peso. A corrida, ela é uma ótima atividade física para início de perder peso. Não é só isso, né? Entra alimentação, uma rotina que vai mudar. Mas você pode começar com uma boa caminhada, Sim. né? A pessoa com obesidade pode correr? Pode. Vai carregar mais peso do que uma pessoa que não é, né? Aí ela precisa saber qual é o calçado que ela vai estar usando, tudo. Então, toda essa parte de orientação. Isso que eu ia falar, precisa ser orientada É. para justamente não causar nenhum Sozinho problema. não é impossível, Não dá mas pra é fazer nada. muito mais difícil. Sim, né? sim. Se você é assessorado por um personal trainer, um médico, um nutricionista, você tá ali todo assistido para começar uma atividade física. E lógico que quem tem um sobrepeso, quem tem pressão arterial, né, A gente alterada, precisa de um pouco mais de atenção. precisa de um olhar diferenciado. É. Então, toda vez que a pessoa chega e me perguntar, você tem algum suplemento que não precisa de receita? Tem, vários. Mas você não sabe nem o que está. Algum suplemento. Exatamente. Vários. E Pera acho aí, que o né? suplemento vai fazer mágica, assim, Vários, mas sozinho. assim- sem- Mas isso que eu vejo muito, né, Luiz? A pessoa, antes de começar a atividade, ela já quer tomar um suplemento que vai fazer ela melhorar. E uma das coisas que eu gosto muito de falar é que eu falo assim, que a gente não pode tirar do treino o que o treino tem de melhor, que é a melhora da performance. Sim. Ninguém vai melhorar a corrida Sim. tomando qualquer Não. suplemento. Né? Você só melhora a corrida correndo. Isso aí. Né? Ah, você pode fazer musculação para te ajudar a correr melhor, mas se você não correr, Não vai adiantar. não vai melhorar a sua corrida. Você pode tomar o suplemento mágico que quiser, você pode tomar até, vamos botar aqui, né, não incentivando, o anabolizante que você quiser, que é totalmente um doping fora da regra. Se você tomar esse anabolizante e Sem não correr. treinar, você Não vai adianta de nada. Pode vai ter engordar. o tênis de É, placa que é. você quiser, nada vai te dar Nada. propulsão, é musculatura, não adianta. Então, Então tem coisa que eu falo. treino não, é fundamental, né? Sim, Então, sim. As pessoas, você sabe, me acompanha, eu treino todos os dias, né? Como eu falei antes. E as pessoas, poxa, mas é saudável? Não, não é saudável. Mas é proibido? Também não. é bem planejado e possível? Exatamente. Tá sendo, né? Tá sendo, tá funcionando. Eu sou uma prova viva disso, porque eu treino, a minha vida mudou há 12 anos e tem 12 anos que eu não me lesiono. Não. Né? O ano passado eu fiz um desafio que foi assim muito grande e eu consegui sair desse desafio ileso, sem me lesionar. Ou seja, por quê? Porque eu tive uma boa orientação, porque eu me suplementei, eu fiz bons treinamentos, né? Então, é o que o Ângelo falou, não foi magia. É um background, né? Exatamente. Todo o apoio ali. Eu fiz degrau por degrau. As pessoas, eu vejo muita gente hoje que querem correr e aí empolgado com uma maratona como é a Maratona do Rio de Janeiro, que né, uma das, se não a maior, uma das maiores do Brasil, da América, né, vamos botar assim. E aí as pessoas, o ano que vem eu quero correr uma maratona. Não, dá pra correr? Dá pra treinar? Dá. Mas você já fez 5 km? Não. Já fez 10? Não. Meia maratona? Não. Pô, mas você já subiu numa escada? Já. Você já colocou o pé aqui embaixo, o outro lá em cima? Você conseguiu? Assim. É a mesma coisa. Então você vai ter que subir degrau por degrau. Ou vamos fazer primeiro 10 km, vamos fazer a garoto. Vamos fazer 5, né? Então, isso aí. Vamos, e porque é empolgante. É legal. Eu acabei de acompanhar agora uma aluna que fez a primeira maratona dela. É uma amiga nossa e fez a primeira maratona. E ela, encantada, treinou, já corria, já tinha adiado 2 vezes esse sonho. E quando ela terminou, e foi impressionante, que nós estávamos em 42 amigos, né, que foi da mesma assessoria, e todo mundo, cara, que bom que você terminou, e que saudável, que abraço. Então, ninguém chegou e perguntou a Ângela, qual foi o tempo? Como é que foi seu tempo? Ninguém perguntou, estava todo mundo encantado porque ela tinha terminado. Então, isso é saudável. Ali o Isso tempo era o que nos importava. Exatamente. E eu falei isso quando eu comecei a gravar, porque eu gravo todos esses alunos que eu faço, e eu falei, olha, eu vou começar essa live dizendo que o tempo é o que menos importa nesse momento. Sabe por quê? Porque o tempo vai passar. E o tempo passa. Nós estamos aqui falando já quase meio já foi 30 quase minutos. meia hora, isso aí. Então o tempo ele passa. O que vai ficar de legal é esse bate-papo que a gente está tendo aqui. São essas boas lembranças, esses momentos que a gente conversa melhor. A Bruna, por exemplo, já conhecia a Bruna
né, por ser esposa, mas assim, hoje é uma oportunidade melhor que eu tenho de conversar com ela. Então, isso, o tempo vai passar, mas essa oportunidade, ela vai ficar. E foi o que aconteceu com a gente. E ela falou assim, nunca mais eu quero correr. Já se inscreveu para a próxima. É isso. Isso é a diferença de um corredor que quer ter a corrida como um aliado, longevidade, prazer, do que aquele corredor que quer correr para mostrar para alguém que fez. Pra tirar umas fotos. Só pra bater umas fotos, tá Sim. tudo certo. Eu acho que eu já falei isso aqui em vários episódios. Já teve, eu até te falei, acho que no aeroporto comentei isso com você. Teve uma pesquisa no Ironman de 2023 que as pessoas, eles perguntavam às pessoas: você estaria aqui se não pudesse postar nas suas redes sociais? E 70% responderam que não. E esses Então- 30% tem que ver se for honesto, né? Isso ainda, né? Os 70% foram Não, honestos. é, E olha que 70% foram é bem uma- honestos. E olha que é uma- Ficaria em 5 Olha mesmo. que é uma prova que é cara, demanda de tempo e energia pra você ir, você viaja, tem que levar mala bike, tem que custo. levar não sei o quê. E, enfim, pô. E se todo mundo falar que isso é uma moda, né? Pô, com uma modinha cara, né? É uma moda cara. dá É uma pra- moda bem cara. O triatlo, então, ela deixa É, bem, cara. eu agora, eu completei lá a minha maratona de número 90. Ah, tem esse fato também. Nossa. A Adidas fez uma placa também? Isso foi quando Caramba. aí eu fiz, e aí a gente agora conversando, e falou assim, cara, eu faço tantos projetos para ajudar as pessoas, eu falei, cara, agora eu vou resolver fazer uma pro Edinho. E aí a gente decidiu, com alguns apoiadores e com alguns patrocinadores, falou assim, cara, vamos fazer a maratona de número 100? Vamos completar essas 10 que tá faltando? E aí nós começamos a pesquisar, Montar um calendário. montar um calendário. Tudo trabalhado. Pô, E eu aí- te mandei um vídeo que aquela devia ser a 100. A 100? Você viu, da África, Não. que acabou de acontecer? Eu te mandei um Ah, vídeo não, lá. que Que vai é o nome dela? Vai, De Zâmbia, né? Pô, mas aquela- dá mais de 42, pô. Dá? Dá, foi maior. Mas assim, a gente... Eu acho que é 60 e pouco. É, né, 60, ela- 64. Você fez 89. Não, tudo bem, mas Calçadão, assim... Mas eu não conto as ultramaratonas, eu não tô contando. Tô É contando 90 as sem maratonas. ultra? É 90 sem Sem ultra. ultra. É Mas porque conta aquelas 7 em 7 dias, conta. também, aquela eu contei. Aquela contou. Contei. É, justo. Que ela tem que contar, porque Aham. foi mérito, né? Eu te cortei aí, você tava nas 10, aí você já mapearam essas Já coisas? mapeamos, aí nós vamos parar na de 99, porque aí depois a gente vai envolver outras pessoas. Porque a gente quer fazer disso De 100 tem que ser. que Tem que ser eu algo não especial. eu não quero ser considerado porque eu sou uma pessoa comum que para muitos faço coisas extraordinárias, mas eu sou uma pessoa comum. Eu tenho dívida, eu tenho conta, né? Muitas contas para pagar. Eu tenho família, eu tenho duas filhas, esposa. Então eu tenho família para dar atenção. Então eu sou uma pessoa comum que busca fazer coisas diferentes, extraordinárias. E aí a gente foi convidado agora para fazer a maratona de Curitiba, que vai ser a 99. Mas antes a gente vai passar na Colômbia, eu vou fazer Medellín no final de semana, no outro eu faço Argentina, vou fazer as duas que vai ter aqui em Vitória, de Vitória e Vila Velha. Ah, vai ter maratona de Vila Velha? Vai ter a maratona de Legal, Vila Velha dia sabia. 10 de setembro. Legal. E vou fazer. Aí eu vou fazer São Paulo, SP City, depois vou fazer uma outra que vai ter em São Paulo. E aí a gente. Vou para João Pessoa e fecho a 99 em Curitiba e a gente fica aguardando a 100. A grande 100. A grande 100. Aí a Grande gente vai especial. tentar fazer algo para acontecer. E o projeto é do ano que vem que a gente vai lançar, que eu pedi para o Ângelo, aí o Ângelo, pô, vamos lá que a gente vai ajudar. Que esse ano eu fiz um projeto para Vitória, que eu corri por 12 horas ali na Orla de Camburi, indo 1 km e voltando 1 km. Trabalho mental. Nossa. Né, por 12 horas. Começamos 5 da manhã, terminamos 5 da tarde. O intuito era divulgar o Instituto Vovô Chiquinho, onde eu sou embaixador. E a gente conseguiu, nessas 12 horas, R$ 66.800 em doações direto para o Instituto, tá? Ainda dá pra doar? Dá para doar. Então me deixa o link, eu vou deixar, galera, o link aqui embaixo. Quem quiser ajudar a Instituição O Vovô Instituto Chiquinho, Vovô Chiquinho. entra aqui no link que eu vou deixar aqui na legenda do nosso episódio. E, pô, a oportunidade também de estar ajudando o Instituto e além do estudante. Que é legal, e que está está promovendo saúde e educação e o esporte lá também. Perfeito. E aí, nós fizemos no outro dia uma corrida para 400 pessoas e todo o dinheiro da inscrição a gente reverteu Foi também revertido. para o Chiquinho. Então a gente conseguiu os R$ 34.800 para o Instituto com uma corrida, no final de semana. Foi o maior evento de corrida solidária do Brasil. Nossa, que legal. E aí a gente
conversou com a dona Dora, que é lá do Instituto, e a gente comprou, tá comprando um terreno que está do lado Do Instituto. do Instituto. Yeah. E aí, para dar sequência nesse projeto, eu vou me desafiar junto com os meus parceiros, e aí a gente vai contar com o apoio, né, até do nosso nutricionista. Por quê? Porque eu vou fazer um grande desafio para a gente fazer 30 maratonas em 30 dias consecutivos. E a gente vai vender essas maratonas para empresários que queiram usar essa maratona como o e-social da empresa, e o dinheiro que ele vai depositar direto na conta do Instituto Vovô Chiquinho. Então a gente tem uma meta de arrecadar R$150 mil para o Instituto Vovô Chiquinho. E isso vai depender só da corrida, do treinamento do Edinho. E no final de semana, do dia 5/7, nós vamos fazer a corrida solidária. 10 km solidário, que já vai ser a 4ª edição em Vitória, né, que já entrou pro calendário. Correndo por uma causa. Correndo por uma causa. Então, assim, e não é um evento do Edinho, é um evento do Instituto, junto com a Sociedade Capixaba. Então, que fica bem claro, eu fui o idealizador, há 5 anos atrás. Hoje, eu preciso de pessoas, porque sozinho a gente não faz nada, como a Lisa falou. E aí, a gente vai estar dando sequência a um projeto desse ano. Então, nós vamos fazer realmente de Vitória o maior evento de corrida solidária do Brasil. Né? Então, a gente vai estar ajudando mais de 1.000 famílias, cara, com a corrida. Então, esse é um grande propósito para o ano que vem. Correr 30 maratonas em 30 dias consecutivos. Começa no dia 1º de junho e termina no dia 30 de junho. E toda vez que eu terminar, isso vai ter um contrato, né, com a empresa, tudo certinho. Toda vez que eu terminar, a empresa deposita o dinheiro na conta do Instituto. E com isso a gente quer juntar R$150 mil para fazer a nossa quadra lá do Instituto Vovô Chiquinho. Que tem o terreno já, Já esse é o tem o projeto. terreno a partir desse ano. São quantas crianças? Gente? São 360 crianças em contrafluxo escolar. Hoje nós já temos lá aula de jiu-jitsu, aula balé, capoeira, uma rádio. Nós temos uma rádio lá local, que é a Rádio Norte-Sul, que é uma rádio onde tem profissionais que ensinam as crianças a fazer todo esse trabalho. E, cara, as crianças estão lá para comer. Muitas delas estão lá só para comer. Então, assim, é matar a fome mesmo, cara. Então, eu acho aí quando as pessoas me perguntam, cara, mas você deve ter genética boa, né? Você não se machuca, você se suplementa, né, com suplementos corretos. Sim. Mas, cara, eu não tô fazendo isso só por mim, então eu acredito em algo mais. Ele juntou, eu quando conheci o Edinho, eu vi muita verdade nele. E isso, assim, como empresária, me encantou. Porque às vezes a gente fica lá dentro do nosso mundinho, dentro de uma sala, 4 paredes, você o dia inteiro só focado em meta, ganho, faturamento. E aí depois você, né, eu pelo menos sou católica, vou à igreja. Aí você vai e ouve, cara, com sede de ajudar. Mas ajudar como? Ajudar quem? Às vezes a gente se pega pensando nisso, poxa, não tem uma causa que a gente acompanha, né? Não tem uma causa que a gente acompanha, às vezes por dificuldade mesmo, assim, de não conhecer. Falta de conhecimento, né? E aí quando eu conheci o Edinho, eu falei, cara, é uma causa muito bonita. Porque, pensa, às vezes são mães que teriam só um turno ali do filho na escola. Você não consegue trabalhar, mesmo que você queira. Aí uma empresa às vezes fala, nossa, mas é tão difícil contratar. Mas também para aquela mãe é difícil sair de casa. Não tem como deixar seu filho arrumar uma babá, tirar parte do seu salário, que também, dependendo da função, já não é grande coisa. Para pagar uma babá, você vai deixar seu filho com outra pessoa e vai tirar muito pouco ali no saldo do seu salário. Então, quando eu vi esse projeto, eu falei, cara, isso é uma coisa muito grande. Porque você tira 360 crianças de uma rotina, às vezes, mesmo que em casa, ociosa, para fazer atividades que vão engrandecer aquelas crianças. Além de alimentar, elas estão ali fazendo balé, que elas nunca teriam acesso, judô, que elas nunca teriam acesso. Então, são coisas assim, que vão de coordenação motora, a tudo que você imaginar. E não tem a corrida? De desenvolvimento. Tem corrida. Corrida. E aí ele juntou o que ele mais ama, né? Que é correr, com uma forma de chamar atenção. Para ajudar. Para ajudar essas crianças. Ele correndo 12 horas, né? 1 quilômetro, todo mundo. O que esse cara tá fazendo? Esse maluco. E aí começa, aí Foi mais ou para menos dar assim mesmo. entrevista. A gente teve a participação da TV local, e aí eles falam assim,
né, o repórter falou assim, cara, mas esse cara, se você já fez atividade física, eu já correu um pouquinho, já caminhou no calçadão, tem um cara correndo lá desde 5 da manhã, isso era meio-dia, eu já tinha corrido acho que 62 quilômetros. E não é uma prova. E no final dos 12 deu quantos quilômetros? 85. 85 dos 12. 85. Mas assim, parei, eu almoçava. Porque o intuito não era. Não era- quantos quilômetros não era eu quilômetro. eu ia Ser uma fazer. ultramaratona. Todo mundo sabe que eu corro. Uhum. O intuito era o que aquele cara tá fazendo ali e por que ele tá fazendo. O porquê estava ali. Né? Por que está ali? Esse é o que eu pretendo e o que eu tento colocar para as pessoas. Por isso que. E a gente entende que aqui em Vitória é difícil. Porque tem muita gente que está buscando algo maior. E aí acha que se apoiar o outro vai diminuir ele. Eu entendo isso hoje. Eu era muito revoltado com essas coisas, mas hoje eu entendo que as pessoas são assim. E tá tudo bem, não tem problema. Mas, cara, eu tento ao máximo falar, olha, não é o Edinho que você está ajudando. Você está ajudando o projeto, você está ajudando 360 crianças, você está ajudando uma mãe. Ou até mesmo tirando aquela criança de um lugar, porque o projeto é em Central Carapina. Então, eu convido a vocês a ir lá conhecer, porque é bacana, é legal, é muito legal. Porque quando você vai lá, você fala assim, cara, o que eu faço? O que eu posso fazer? Uhum. E tem gente, e tem criança, eu levei agora uma esposa de um atleta lá, que ela queria muito, e ela chegou lá, a menina, sem conhecer, deu um abraço nela. Era só Nossa. aquilo, cara. Então tem coisas que Bacana. é muito barato. Só que precisa ter conhecimento, Sim. disponibilidade, né? Então, assim, a gente, para vir aqui, antes se ele fizer assim, um monte. Todo mundo quer, por quê? Primeiro porque vocês dois são pessoas conhecidas, né? São pessoas que têm uma forte opinião aqui no nosso estado. É super legal, né? Todo mundo quer vir aqui no podcast de vocês. Porque se pegar Mas assim, levar uma pessoa lá é mais difícil. Porque a pessoa fica com medo de se envolver muitas vezes. E, cara, quando você entra e se você for com o coração aberto, você se envolve. E aí não sai mais. É um vício. E é um vício agradável e gostoso. Eu gosto muito. Eu acho que muito da minha força vem dali. E eu já tive daquele lado. Então eu sei o que é precisar. Eu já passei por muitas de que aquelas crianças passam. Então, não é que eu tô querendo pagar, Aham. mas eu tô querendo fazer só a minha parte. Uma forma de ajudar, né? É. Pra que pódio, né? A gente tá falando do pódio, É, pra que pódio? Uma vez, eu não sei se o Anjo vai lembrar, o cara fala, mas o cara, cara, você treina todo dia, quase não te vejo no pódio. Não é possível, você não me segue. Tô no pódio todo dia. É questão de olhar. Exatamente. É questão que pódio você quer subir. Né? Exatamente. Esse é o meu pódio. Lá na Maratona do Rio, que eu corri com a minha aluna, com a Emilene, foi o meu pódio. Sabe qual foi o meu pódio? Ver ela cruzando a linha de chegada, sorrindo, Isso é bom. emocionada. E ela é uma pessoa forte. Sim. Ela não queria chorar. E ela emocionada. Então, esse, pra mim, é o meu reconhecimento. Aquilo ali foi muito legal mesmo. A gente, Ver- como aluno também. Ver 42 É. pessoas concluindo uma prova e falar, cara, deu tudo certo. Né? Com certeza. Do jeito que a gente acompanhou a prova ali, foram 45 alunos? 42. Foram 42 alunos. 5 para maratona. Com você, É. 5, né? 4 para maratona, então. Então, de 4, era só uma mulher. Então, para ela, talvez, acho que 5 horas, ela pode ter até ficado insatisfeita com o prazo dela não, fazer a prova. sim, mas- Se ela fosse olhar pace, essas coisas. Mas, assim, como exemplo para as outras mulheres, ela foi, todo mundo foi e perguntou: e aí, o que você acha de eu fazer ano que vem? Ali ela falou: pelo amor de Deus, não faz não. Vem ano que vem para fazer a meia. Você aproveita muito mais. Aí, hoje, Hoje ela já mudou, já fiz a minha inscrição para a maratona. maratona de Vitória. Porque, e eu falo muito, né, cara, as mulheres, nós homens, é tudo muito mais fácil. Para a mulher é muito mais difícil. É. A mulher, ela tem filho, marido, casa, trabalho, tempo para treinar. Então, multifunções. Multifunções. E saiu um estudo da Mizuno também que tem essa pergunta, porque quando a gente olha para o esporte de endurance, agora a gente está vendo largadas de provas até 10 km meio a meio.
No 21 a gente já ainda tem mais homens e na maratona a gente ainda tem muito mais homens do que mulheres. Né? 70% não. E a Mizuno fez uma pesquisa tentando buscar o porquê disso. Por que as mulheres se afastam das provas do esporte de endurance de longa duração? E muitas delas responderam que é o medo de ficar muito tempo treinando num ambiente inseguro. Como você trouxe aqui o nosso caso de Vitória, que ainda é segurança, mas mesmo assim, para uma mulher, por exemplo, eu tenho muitas colegas que treinam com a gente do triatlo e falam assim, pô, para vocês é fácil. Dá para ir você sozinho para Rodossol e pedalar? Eu não posso. É verdade. Sim. Eu me sinto o tempo todo inseguro ali, com medo de acontecer alguma coisa comigo. E também as mulheres sentem, por exemplo, sair 4h30 da manhã para correr, uma mulher sozinha na rua, aí ela sente uma insegurança muito grande, né? É uma multifunção também. Como é que vai sair 4h30 da manhã ter uma filha pequena dentro de casa? Ainda mais, tirando isso. Então, por isso que eu falei pra ela, cara, você e as meninas entendem isso. Cara, pra ela é o nosso exemplo. Então, por isso que eu falei, o pace, o tempo é o que menos importa. O fato do que ela fez é que é muito significativo. Então, eu acho que corrida, para mim, se você me perguntar, é isso. É a satisfação pessoal e o que você vai levar de legado para alguém. Porque todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que eu corro. Beleza, mas o que a minha corrida leva de benefício para o outro? Sim. Porque para mim mudou minha vida. A corrida, ela mudou o meu corpo de 118 quilos para 70. Eu ia te perguntar, que você começou falando ele, tô curiosa para saber 118 qual foi quilos esse para start 70. aí. Então, eu conto, né? Ângelo já conhece, mas assim, eu tenho uma filha de 14 anos. Com 2 anos, a minha filha me chamou de Papai Pig. Papai Pig é um desenho de um animado, de um porquinho que tem a Peppa Pig. Peppa Pig. E o pai dela é sedentário, né? Gordo, né? Eu não sei se pode falar gordo, mas obeso. Pode, né? Não é obeso, nem obeso. Um pouco menos. Mas assim, é uma pessoa que não tem Sedentário total. totalmente. E ele cai no chão e a perninha dele fica assim. Foi o que aconteceu comigo. E aí eu falei, cara, olha a imagem que eu tô passando para minha filha. E eu mudei a minha vida. Então, hoje, se eu tenho 90 maratonas concluídas, se eu vou buscar as outras maratonas que eu vou buscar para fazer a 100, é disso, é de constância, é de querer mudar de vida. Quando o Ângelo me acompanhou por muito tempo nas minhas maratonas, nos meus desafios, até na Patagônia, quando eu fui para a Patagônia. Fez um projeto bem depois legal. Foi muito legal. E depois que eu fiz para a Patagônia, fizemos também para a Amazônia, lembra? Né? Então, assim, eu entendi que eu tinha o melhor nutricionista, mas se eu não fosse organizado, A sua parte. não ia adiantar de nada. Isso mudou a minha vida. Então, hoje eu tenho 70 quilos, eu vou perder mais uns 2 ainda para poder fazer o que eu quero fazer, que são provas muito em cima da outra, semanais, né? Sim. E então viagens e tudo, então a gente está fazendo um trabalho, né, mesmo. Mas mudou a minha vida. Hoje eu trabalho com corrida, minha profissão, né? Mudou o meu corpo, mudou o meu jeito de pensar, mudou minha mente e virou a minha profissão. Então eu abandonei a engenharia, abandonei a administração de empresas para administrar a minha vida, para administrar o que eu amo fazer. E hoje eu tenho o privilégio de ter já treinado mais de 150 alunos, de ser uma referência no que eu faço e de fazer coisas que sei que outras pessoas não fazem. Correr, todo mundo corre. Todo mundo corre. Todos os treinadores correm, todos os atletas correm, mas eu tento entregar algo mais. Eu tento mostrar para as pessoas que a corrida vai um pouquinho mais além de que só chegar numa linha de chegada. É o que você quer levar e transformar a vida de outra pessoa. Para mim, isso é a corrida. Perfeito. Acho importante também a gente falar, porque nesse mundo da internet, parece que quando a gente fala de uma coisa, a gente está criticando a outra. Em ponto nenhum aqui, ninguém está criticando também quem corre por performance. Não, muito pelo contrário. É competência dele. Eu acho importante a gente falar isso também, porque tem se a gente não fala, vem um monte de pessoas. Não. Porque ele não consegue, né? Exatamente. Não consegue fazer o tempo. Não. Acho legal. Cara, a performance também, como no dia a dia, se a pessoa acha legal aquilo, quer buscar um sub-3, quer buscar uma vaga para um índice para correr Boston. Eu acho que é o que o Edinho falou, a corrida tem espaço para todo mundo. Ela é democrática.
prática. E aí, igual eu falei, o nego fica pedindo mulher em casamento no meio da prova. Eu falei, cara, tem espaço pra aquilo. Tem. Deixa ele pedindo casamento, desvia um pouquinho, passa, deixa ele lá pedindo. Eu até, uma coisa engraçada, eu vi um comentário que eu fiquei, o cara criticando, não, pedindo a mulher em casamento, o cara escreveu assim, pô, sabe qual é a diferença do pedido dele pra sua opinião? O pedido ele fez. Exatamente. Uma outra coisa importante que vale também pra gente botar aqui é o ponto de vista. Todo mundo criticou a entrega do kit da Maratona do Rio de Janeiro. Porque não vem brinde, não veio brinde. Impossível que esse cara não viu o brinde. Atrás da maratona, no kit veio a camisa e o número de peito. Só. Se você vai lá atrás, todos os patrocinadores estavam fazendo ativações, todos. Então, ou seja, tinha brinde para todo mundo. Só que você tinha que ir lá buscar o seu brinde. E as pessoas acostumadas com uma corrida menor, vai e fala assim, não tem. É mais fácil criticar do que ir conquistar. Porque ele precisava conquistar o brinde dele. Se você pegar as provas lá fora, todas são assim. Nem a sacola tem, eles te dão um número com 4 alfinetes. Você tem que comprar. Nem camisa tem. A camisa você compra. A camisa você compra se você quiser, não tem nem camisa. Você pagou a prova pra correr. É isso aí. Né? Eu também acho que... Não, e a estrutura, nada incrível, aquilo lá tem um valor absurdo. Eu fiz a maratona, eu fiz algumas lá, né? Eu fiz Nova York, Boston. E é exatamente aquilo que eles dão. A camisa e o número de peito. Ponto. Agora, você pode comprar tudo que você quiser lá. Tudo. E ali eles estavam dando. Sim. Só que você tinha que conquistar. E as pessoas acostumadas a criticar. A olhar ali, não tá aqui dentro, vou criticar. Então, é importante... O kit da Correndo por uma Causa foi foi rico. Só. Verdade. Não, isso aí. A True Source colocou o produto. Isso aí. Aquele gel maravilhoso. Todos os gel. Até agradecer, no momento especial, pra gente agradecer os nossos patrocinadores, né? A True, agora não é mais True Source, agora é só True. Na época era True Source. Não, é porque a gente vende produto, ainda tá com True Source. A gente tem lá. Possivelmente vai ficar, né? Bom tempo que deve ter muito rótulo até trocar tudo. Mas aqui a gente já trocou a nossa marca, já é True, uma nova marca. E também a Comprocard é o nosso patrocinador, que as pessoas às vezes perguntam, pô, uma marca de Comprocard, que é de ticket alimentar, alimento, patrocina o podcast. Ela pensa justamente, como vocês falou, pro bem-estar do funcionário. Claro. Hoje a gente tem um hub de conteúdo dentro da Comprocard, onde quem tem o cartão Comprocard, bem em breve, está ficando pronto, né, agora, vai poder ter acesso a um hub de conteúdo de acesso de nutrição, saúde, esporte, de tudo isso, como se fosse um Netflix pros... Eu acho que eu tô precisando de um cartãozinho desse para fazer as minhas últimas 10 maratonas. Acho que compra o card. Vou falar agora. Vou falar com o Wilson para uma das maratonas, né? Ser a Comprocard. Fazendo esse link aí. Já Maratona Comprocard, imagina. Uma empresa que pensa muito em saúde, né? Tanto capixaba, não é? O Wilson, uma empresa 100% capixaba, são pessoas que são 100% focadas nesse. O Wilson já teve aqui. Ele veio aqui, e ele é uma pessoa fantásticas. Se você conversar com ele, você vai entender, assim... A gente tem que aprender com essas pessoas. Exatamente, espiritualizado demais e nesse senso de ajuda. Então eu tenho certeza que essa conexão vai acontecer. Que bom. Vou fazer a vontade de ligar. Então, obrigado, Wilson, obrigado, Comprocard, e obrigado agora, True. A True. Queria também aproveitar já a oportunidade e agradecer o Patrick, né? O Patrick é um cara, né? Nós estamos falando Patrick da True. O cara me ligou, a gente falou, olha, o que eu posso ajudar neste momento. Então, assim, a Global Fórmula, então, vários outros, porque nós só fizemos a corrida aqui em Vitória, esses 34 mil só foi possível por uma junção de amigos, uma junção de pessoas, todas as empresas capixabas, todas. Então, assim, que gostam de ajudar e que queriam ver uma causa. Então, foi muito legal correndo por uma causa deste ano. Foi trabalhoso, porque a gente tinha todo um projeto e o projeto não foi aprovado. E aí a gente teve que buscar apoio e a gente conseguiu. E aí agora nós vamos fazer o Correndo por uma Causa. Mas o governo não está apoiando? Então, a gente tinha a lei de incentivo ao esporte. A gente escreveu lá, conseguiu o mais difícil, que são os patrocinadores, para aplicar a lei de incentivo ao esporte. E a gente não foi contemplado porque... Ô, Casão, você não é o cara da corrida. Ele não correu. Vamos correr também aqui para ajudar. Ele correu de correr. Correu de correr. Mas assim, a gente entende também. Não, claro. Politicamente, ele deve ter algum exatamente. motivo. Mas a gente procurou... Orçamento é orçamento.
essa próxima aí, né? Mas a gente teve, também não posso deixar de falar, a gente teve apoio da Prefeitura de Vitória. Legal. Né? Então eu acho que a Prefeitura falou assim, não, é uma corrida que me interessa, é uma corrida que interessa para a Vitória e a gente vai fazer. Cara, a gente arrecadou 1 tonelada e 200 quilos de alimento. 400 pessoas só participando. Olha aí. Você imagina se tem aí 1.500 pessoas. Não, tem que dobrar Estamos isso aí, falando não, de uma quantidade de alimento muito grande. Então a gente queria também agradecer, eu acho, agradecendo ao Globo Fórmula aqui presente. Eu agradeço a todos os apoiadores, né? Agradeço vocês dois pelo convite e espero ver vocês lá o ano que vem, correndo por uma causa lá com a gente. Não precisa correr a maratona toda, mas... Não, maratona não dá, não sei se dá pra correr, não. Mas assim, mas dá para fazer Mais os 10 quilômetros no dá. outro dia. Dá para participar, a gente fazer uma gravação lá no local. Massa, mano. Porque serão 30 dias. A gente... E uma coisa também que eu me boto à disposição, é se você quiser, a gente fazer uma palestra sobre nutrição no Instituto também. Acho Me super legal, disponibilizo, acho a gente falar válido. sobre nutrição. Até acho para você legal. conhecer. E conhecer lá também. Eu acho que é disso. As pessoas às vezes falam assim, eu não tenho dinheiro para doar. Cara, não é dinheiro. A gente não está falando de dinheiro. É o que Estamos você falando falou. de doar. O que você tem para doar? Eu tenho o meu tempo. Porque a gente sabe que o seu tempo é um precioso. O tempo de Bruno, o tempo de, né, das meninas são doa uma atenção. Porque às vezes é só a atenção que a pessoa quer ou ser ouvida. Porque quem está lá embaixo precisa ser ouvido, cara. E é isso. Então, assim, queria agradecer a todo mundo, todo que ajudou, agradecer o convite e dizer que as 30 maratonas não é para o Edinho aparecer, é porque a gente acredita que se eu correr 30 maratonas... Vamos falar um pouco mais sobre essas maratonas. Né? Vamos trazer mais um Vamos. plano. Onde que elas vão acontecer? Nós vamos acontecer aqui, Quais são nós vamos fazer em Camburi. Vai fazer em Camburi também no esquema 1. Todos os dias. Por quê? Porque fica seguro, seguro, né, para mim. E ali, qual é a ideia? Por exemplo, eu pego o Global Fórmula, é uma patrocinadora de um dia. Nós vamos convidar os funcionários da Global Fórmula para participar de alguma maneira. Entendi. Caminhando, né, fazendo 5 quilômetros, Então vou te dar uma tipo ideia. de revezamento. Isso, você não faz um revezamento. Exatamente, você não, coloca a gente todo vai mundo montar no dia. isso. Exatamente. E ela vai poder, como empresária, fazer o marketing que ela quiser. Entendi. Comprocard, Maratona Comprocard. A Comprocard vai fazer uma ação para os funcionários, preocupado com a saúde. Então nós vamos fazer, dentro desse dia, a Maratona Comprocard. Eu vou estar lá uniformizado e a gente acredita que a gente vai conseguir chamar a atenção. Porque na medida que a gente for completando as maratonas e que for se acumulando, né? As pessoas, por que aquele cara tá correndo? Aquele cara tá correndo de novo? De novo. 30 dias fazendo de novo, 42 quilômetros. Vai ser o primeiro... Vai ser São o 22 primeiro... ida e voltas, né? Exatamente, vai ser um marco por a região sudeste. Porque, né, a gente já teve o Hugo, que é um amigo, que fez uma maratona durante um ano, mas o nosso propósito é diferente. Sim. A nossa meta não é provar que o Edinho vai conseguir. Nossa meta é conquistar os 150 mil reais. Sim, Para que ele tenha virar uma quadra. Virar uma quadra. Imagina, depois no próximo podcast a gente vir aqui e falar, cara, lembra que a gente falou? Da quadra? Cara, tá pronto. A gente pode colocar depois pra galera ver. Fica aí, a gente vai botar. Né? Fazer um episódio com a quadra. Então é isso. Então a ideia dos 30 dias. Pós 30 dias de maratona também, a gente pode marcar outro episódio, porque quando eu falei pra Kailane, nossa, que falava assim, não, o cara que vai vir cá com o ultramaratonista, ele vai fazer 30 maratonas em 30 dias. A primeira pergunta que ela fez, mas isso é saudável? Todo mundo. É claro que a gente não... Né, eu tô falando de 12 anos de treinamento, né, 8 anos como ultramaratonista. Ângelo, meu nutricionista, me orienta até hoje, né? Com as coisas que eu preciso. Sabe de tudo que eu faço. Então, tem todo um conjunto profissional aí. Cardiologista, nutrólogo, preparador físico. Então, nós estamos falando ortopedista, fisioterapeuta. Treino de força também? Tem. Então, assim, não tenho tanto treino de força quanto uma pessoa... Ele corre todo dia. Porque eu corro todo dia. Então, eu faço de alguns treinamentos um pouco de trabalho de força. Mas eu tenho muita mobilidade. Tem um extra ainda. Ele corre todo dia e ele corre com os alunos dele, né? Quer dizer, ele não só dá aula da passeio, ele corre junto. Eu tava aqui, você tava falando. É um personal de corrida. Ele fala de maratona como alguém fala de uma corrida de 5 km. E eu tô assim. Será que... Não, mas olha só, é cansativo, tá? Não vamos falar, eu não quero ser soberbo e falar assim que eu não canso. Eu canso. Mas eu tento fazer meu período de reposição, o recovery que eu faço
tanto suplementar, que eu achei fantástico aquela fala de vocês ontem, no post que vocês fizeram, sobre o recovery. Que as pessoas acham que recovery é só entrar dentro de uma bateria de gelo, botar uma botinha. Não, a parte alimentar, a parte de hidratação é extremamente importante. Cara, fala aí. alimentar, eu falo assim, é 90%. Tem as cerejas do bolo, com certeza, com certeza. tem. Mas assim, não tem como. As pessoas dizem, eu quero uma fórmula para emagrecer. A primeira coisa que eu pergunto é o que te atrapalha em emagrecer? Não, porque você já come pouco? Aí a pessoa fica, não. Já faz baixa ingesta de caloria, gasto calórico mais alto? Não. Então não é uma fórmula. Porque assim, não, eu já faço tudo certo e eu ainda assim não cheguei no peso que eu queria. Não, então vamos no acelerador metabólico, ver se dá um gás. Não, Luísa, olha, eu fico doida com doce à tarde. Aí é uma fórmula. Vamos pegar uma fórmula para segurar a vontade de comer doce. Agora, você não faz nada, não tem uma fórmula para você. A primeira fórmula é mudança alimentar. É o básico. E sobre a recuperação, o alimento vai te recuperar. O sono vai recuperar. O sono é o melhor de todos. Eu sempre falo isso para as pessoas, o seguinte, as pessoas querem muito assim, o que eu vou comer, tomar, né? Porque isso eu falo muito. E no emagrecimento, então, isso é clássico. A pessoa, quando você emagrece, ela não chega para você e pergunta qual foi o processo, o que você passou para emagrecer. A primeira pergunta que ela te faz é o que você tomou. Não, eu então, que sou dona de farmácia. Luísa, o que você tá tomando? Acho que você tem a fórmula mágica. Ninguém olha no Instagram, eu lá às 5 horas da manhã. Falei, Bruna, me dá isso aí que você tá tomando aí. Porque todo dia que eu vejo a Bruna tá, né? Com menos peso. Eu falei, então outra coisa acontecendo. Mas isso, cara, é muito importante. E eu, Ângelo, eu durmo, agora, né, a gente tá num horário mais elevado, mas eu durmo 7,5, 8 horas. Meu Deus. Todo dia. Às vezes no sábado, quando eu tenho um longão bem longão mesmo no domingo. Imagina o longão dele. Nosso longão é de 22, o longão do Edinho uns 35, 60. E vai-se embora, né? E aí eu durmo 6:30 da noite. Marca pra família em Guarapari e sai a pé. É isso aí. Eu durmo 6:30 da noite. E durmo bem, assim, durmo mesmo. Rapaz. Aí quando dá 3 horas, eu já dormi 8 horas, cara. Isso é muito interessante. É enriquecedor. As pessoas ficam falando, né, de bota de gelo, não, também mais uma vez falando contra, pró também, né, bota, gelo e tal. Mas o melhor sempre vai ser o sono. O sono é o melhor recovery de todos, né? Alimento e sono. E quando a gente fala justamente de etapas que a pessoa tem que arrumar primeiro, né? Que você falou, eu achei brilhante. Porque a pessoa quer chegar na cereja do bolo sem ter construído a base, né, de tudo isso. Então, não fez nem um bolo ainda. Não sabe nem o que come. A pessoa quer emagrecer, não sabe nem o que é o déficit calórico, né? Então... Recebo todo dia. Luísa, poxa, mas eu comprei o Morozil e não emagreci. O texto que a gente manda quando a pessoa quer comprar um ativo específico ou uma fórmula determinada, já vai lá, olha, não tem meta de emagrecimento, não tem, porque varia. Uma pessoa que está fazendo tudo certo e ela toma um ativo do Citrus sinensis, não vou falar uma marca específica, mas qualquer que seja ela vai ter uma redução do abdômen. Galena, patrocina nós. O Morozil é top. Mas assim, a pessoa vai ter um resultado com aquilo. Agora, poxa, você diminuiu alguma coisa? Não. Então, vai ter perda. Eu sempre faço as questões, eu sempre passo bastante, meus pacientes usam prescrições manipuladas, e essa é sempre a pergunta, isso aqui faz muita diferença? Eu falei assim, isso aqui é a cereja do bolo. Eu estou colocando ativos aqui que vão potencializar o que você está fazendo de certo. Agora, se você não faz isso certo para ser potencializado, de nada vai adiantar. Então, aí é dinheiro jogado fora. Sim. Né? Eu falo, não é milagre. 90% vai vir de você. Isso. Só depende de você. Se fosse isso, eu era magro o ano todo, a vida inteira. Porque eu tenho acesso ilimitado. Eu sempre falo isso. Eu falo assim, olha só, se existe hoje um medicamento que fosse milagroso, todo rico era magro. Sim. E você não vê isso. Né? Todo mundo que tem um acesso a dinheiro, né, para poder pagar, seria magrinho, né? Americanos. O Monjaro do momento é o Monjaro. Tá um sucesso. Não tem nem para comprar, né? Tá um sucesso? Tá. Emagrece. Mas eu tenho colegas usando Monjaro que não perderam nenhum quilo. Conheço porque gente ele não também. dá enjoo, ele não te impede Exatamente. de comer.
Ele te ajuda? Você sente menos vontade? Sente menos vontade. Mas ele não dá enjoo. Mas ele não te impede. É isso aí. Você não tem um impedimento físico que não te permita comer. Então, muita gente continua. E é o que eu sempre falo. Eu não sou contra nem um pouco a nenhum remédio para obesidade, né? Então, isso aí desde que cada um você tenha, né, a ideologia realmente certo de usar, a indicação, vamos colocar assim. Só que é o seguinte, o Monjaro ele também parte do princípio de um emagrecimento com desnutrição, que eu não sou tão fã. Assim, o déficit calórico bem calculado, desnutrição é uma coisa mais forte que a gente colocaria um déficit muito grande. E quando você para de comer, você deixa de consumir vitaminas, minerais, né? Perde que são, muita massa magra. E o reganho pós-uso. Que são muito importantes. Isso aí é clássico aqui. A pessoa usa, aí ela perde X de massa, X de gordura. Ah, tô bem. Quando ela ganha de novo, é tudo de só gordura. Aí o que vai acontecendo com o percentual de gordura dela? Cada vez ficando maior. O metabolismo diminui, o cabelo começa a perder qualidade, a unha começa a ficar frágil, porque as vitaminas e os minerais não estão sendo colocados porque ela não come, né? Porque inibe o apetite, inibe a absorção. Então, a gente tem que pensar muito bem de como usar isso. E saiu um dado, né? De quantos % das pessoas que... Eu fiz uma live com uma nutróloga e ela colocou isso. Eu fiquei assustada, porque eu não tinha ideia. Apenas 1% da população que faz uso dessas medicações tem indicação. 1%. O restante não tem indicação e usa. Mas é alarmante. O acesso é muito fácil. Eu tirei uma foto que eu não acreditei. Aqui eu não vi, porque eu entro pouco também em drogaria aqui. Mas eu fui pro Rio agora visitar minha irmã, meu sobrinho estava tomando antibiótico, parei numa farmácia para comprar porque estava acabando dele. Quando eu parei para comprar uma placa assim no balcão da farmácia, temos Monjaro. Aí eu perguntei, moço, quanto que é? 4 canetas de 5 miligramas, eu só tenho a de 5 miligramas. Ainda falou assim comigo, tipo, se você quiser essa. Aí aproveita. Tá, R$1.860. Aí eu, tá, e pra comprar precisa de quê? Ele, nada. Não, tem aqui. Aí ele, nada, tem aqui. Dinheiro. Aí eu, tá, não precisa de receita? Ele, ainda não. Se eu não me engano, dia 23 ia passar as... Hoje eu fui na farmácia, tava com esse balcão e falando, saiu no jornal. para a compra dos remédios, precisa de receita. Hoje eu fui, eu vi lá. Ele também tava no balcão, foi olhando. Comprava quem queria, quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro. Não. Porque são 4 canetas, 4 semanas. Pois é, pessoal, então eu vou falar aqui pra galera do podcast que eu eliminei 48 quilos. E a única caneta que eu assinei foi a minha vontade. Falei assim, agora o comprometimento é comigo e eu mudei a minha vida. Então, assim, é possível. Eu fui degrau por degrau. Todo mundo que me vê fala assim, cara, mas você não tem nenhuma... sobra de gordura. Pele frouxa. Eu falei, não, cara, eu fui... Foi degrauzinho. Foi quilômetro por quilômetro. Essa foi a base do metro, né? Não, eu não minto, não. Eu já fiz de tudo. Eu já fiz lipo, já usei todas as canetas que vocês imaginarem. Sem efeito, sem contra-efeito. Mas é tudo de uma forma... Eu nunca fiz sem prescrição médica. Sempre faço com acompanhamento profissional. Isso... inclusive implante de semaglutida, tudo sem imaginar. Eu já fiz, mas sempre com acompanhamento médico. Então, hoje, quando eu faço minha bioimpedância e eu vejo minha composição corporal, eu não tenho arrependimento do que eu usei até ali. Mas nada em dose absurda. A questão dessas canetas que as pessoas estão levando para casa é que tem gente usando, sei lá, 10 miligramas. Discriminado, né? E aí começa a preocupar, mas assim... A orientação vem do Google, né? Sim. Hoje no chat GPT. TikTok, tem gente ensinando onde aplicar. E as pessoas começam a querer virar os doutores especialistas do que não tem especialidade, né? Sim. Então, assim, se tem interesse de usar, procura um profissional. Não sou contra, acho que tem que usar tudo que quiser, que achar legal, que vai te fazer se sentir bem. Mas, cara, não faz sozinho. O prejuízo lá na frente é maior. O preço que se paga, né? Pelo imediatismo, né? Nada adianta também se você não mudar o estilo de vida. Sim. Você vai ter uma muleta para aquele momento que depois vai... É o que a gente tá falando, né? Você vai ter aquele emagrecimento que a gente chama de murchar, né? Na verdade, você não emagrece, você murcha. O emagrecimento é a perda de gordura, não é a perda de peso total. Então, muitas vezes as pessoas
perdem peso total achando que estão emagrecendo, mas tá indo embora músculo, tá indo embora nutrientes, água, enfim, e tá perdendo peso como um E todo, músculo e perde saúde, né? é Perdeu o qualidade músculo, de você vida. perde saúde. Músculo é vida. Tempo de levantamento na terceira idade. Uhum. Então, assim, é complicado perder músculo. É o que mais preocupa hoje em dia. Exato. Eu acho que o caminho é difícil. Não vou falar que é fácil, mas vale a pena quando você faz pelos seus esforços. Então, não dá para ser imediatista com a saúde. Eu tenho uma frase que eu gosto, né, muito famosa, né, que a gente gosta muito de usar. Eu nunca me arrependo de um treino que eu fiz. Eu só me arrependo dos que eu não fiz, né? Então, dificilmente você vai terminar uma corrida e vai falar, caramba, para que eu vim aqui correr? Né? No meio você tem até essa sensação ali, né? No meu Eu caso. confesso a vocês que às vezes eu tô ali pedalando, ali chegando no 85, eu fico pensando, pô, não sei se eu quero terminar esses 5 km, que eu vou ter que correr 21 agora, tal, não sei o que, no triatlo, mas Eu vou fazer meu aniversário semana que vem. Aí a pessoa fala, você vai comemorar seu aniversário, você vai correr a quantidade? Eu falei, não vou fazer isso com a galera. Fazer a galera virar ultramaratonista. Não, vamos fazer o seguinte, vamos comemorar meu aniversário, a gente corre 10 km. Pronto, boa. Não dá pra fazer uma conta em metro pra chegar na idade, não? Tá vendo como que ele fala 10 quilômetros? Aquecimento. Aquecimento. Melhor do que falar 48. Não, 48. Só ia ter você. Você e mais uns dois, né? Não, você pode fazer igual o Cezinho, quando quando deu a volta na ilha, cada um nadou um pedacinho com ele ali, da idade dele. Então, O revezamento. dá pra fazer um revezamento pra te acompanhar, pra não te deixar sozinho nessa maratona de 48, mas eu apoio os 10. Eu também... Não, também vou no 10, fica mais tempo. Vamos economizar isso aí, porque tem essas 10 maratonas pra fazer, e depois tem 30 em 30 pra fazer. Ano Né? pra treinar e divulgar. Você tem na que verdade, arrumar 30 empresas. Precisa arrumar 30 empresas. Mas agora o pessoal ouvindo aqui, precisa arrumar só agora. Agora estamos em 28. Porque eu já tenho. Não, mas ainda tem a Tru. 27, 27, né? Tem a Tru, tem a Copocard, né? E agora tem a Forma. 3 a gente tinha já. Já tem aí as duas aí. O Wilson, o Patrick, vamos ficar atentos. Já estamos contando com você. Vou mandar esse direct aqui pra você. Isso. Sensacional. Então, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Foi sensacional esse papo. Aprendi bastante e conhecer essa história. Né? Eu sou muito amigo da Dinho, sou nutricionista dele, como falou, mas às vezes a gente nem conversa tanto para chegar a saber desses projetos tão a fundo. Então, ter vocês aqui hoje foi gratificante, né? Que vocês espero também que tenham gostado do episódio, né? Aciona o sininho aí, dá um like também pra gente, que é importante esse crescimento nosso, porque a ideia desse podcast, como eu falei para vocês, é levar saúde e performance como informação para as pessoas. E cada vez que as pessoas entendem mais de saúde, mais fácil fica de praticar a saúde no dia a dia e ser saudável, né? Então, a ideia é isso. Eu passo a palavra para vocês fazerem os agradecimentos finais e também fica à vontade aí para o Jabá, que agora é a hora. Agora é a hora. Eu queria agradecer vocês por terem dado a oportunidade da gente estar aqui, trazer uma empresa capixaba, uma farmácia de manipulação que está há tanto tempo no Você mercado. trouxe um presente pra Bruna, hein? Eu trouxe um presente. Aqui dentro tem pré-treino, pós-treino, intratreino, tudo que os corredores tem uma amam. coisa que é super bacana aí, que é novidade Pode tirar, aí, vou tirar. Pode tirar. Uma coisa que é novidade aí, ó. Esse é o Whey esse isolado é a da novidade, farmácia, sabor Adoro. cacau. Mas tem Tem o pré-treino do Edinho, eu trouxe pra você. É o seu mesmo. Esse aqui. Esse daí é o pré-treino do Edinho. Isso aí Deixa eu dar uma conferida. Confere aí. Aí, ó. Isso aí. Isso. Essa é a novidade. mas Goma de creatina. Delícia. Sensação da Naturaltech. Não tinha uma empresa que não está levou, lançando né? bomba Que de creatina no top. mercado. Cara. E eu, tipo assim, eu falo assim, pra minha realidade, eu acho monte de muito fácil coisa tomar aqui, 3 gramas de Eu glutamina, mas também. é uma boa situação se a goma é limpa, né? Então a gente, quando Sim. faz uma Muitas manipulada coisas. numa empresa boa, a gente tem um veículo limpo, né? Um veículo mais clean label, que é interessante, que facilita, por cápsula exemplo, o de sal. idoso Sim, tomar. zero açúcar, zero Não, até mesmo Então, viagem, cara. viagem, É. mais prático de levar. Porque eu tinha muito Muito problema bom. quando eu ia fazer as ultra e maratona fora, de levar, por exemplo, eu fui pra Colômbia, e aí, pô, levar os pozinhos, como que eu levava no sacolinha de chup-chup? Cara, É. 2 vezes eu fui convidado a me identificar e falar o que era Ainda aquilo. mais se você levar a creatina, então. né? Exatamente. Na hora que você tá querendo fazer uma na Colômbia, fica complicado. Não, eu já né? tinha. Pois é, e aí agora, assim, ficou muito mais fácil pra mim. Então, na verdade,
Facilita demais. Muito, Nossa, mãe. Muito legal mesmo, hein? Top, top. Adorei. Obrigada. Pós-treino Bom, aí, ó. A eu gente tava falando de recuperação. Eu também quero agradecer, são vários parceiros, eu vou falar, né? A Adidas está com... Adidas do Shopping Vitória e Shopping Vila Velha há 5 anos, a Global Forma, a Luísa está aqui. Então, tem uma escola, que é a Escola da Ilha, onde as minhas filhas estudam, que também é uma parceira do Ultra Edinho. Legal. Né? Então, assim, a gente está só ganhando mais forças, porque as pessoas estão entendendo que o atleta, ele transforma vidas. Né? Então, o meu pódio é isso. Queria muito agradecer o Ângelo, a Bruna, por ter me recebido aqui. Tô muito feliz mesmo. Já acompanhava, ficava assim, meu Deus, quando vai ser? E aí tudo tem sua hora. Eu achei que foi uma hora certa e ter convidado a Luísa para a gente estar participando disso foi muito importante para ela entender também o que é a gente, né, onde a gente chega, o que a gente leva, né? Porque a Global Forma, por ser uma marca capixaba, ela está indo comigo para os outros estados. Nós vamos agora para Curitiba, Cuiabá, João Pessoa, Argentina, Colômbia, né, São Paulo. E eu tenho muito orgulho, cara, em falar que literalmente tudo que eu faço é daqui do meu estado. Ano passado, né, você não sabe, mas ano passado eu atravessei, Bruna, o Espírito Santo correndo. Saí do Rio de Janeiro, fui até a Bahia correndo. Nossa. Foram 516 quilômetros. Mais um outro podcast que a gente pode fazer aqui. Fazer mais um. Então, assim, eu tenho o maior orgulho de ser capixaba. E hoje fazer o que eu faço, fazer o maior evento de corrida solidária do Brasil aqui, nasceu aqui capixaba. Às vezes isso me revoltou um pouquinho quando eu não tive o apoio do governo do estado. Eu falei, pô, como que não vai deixar de apoiar isso? Mas a gente precisa só ligar o alerta dele, olha, vamos deixar a política de lado e vamos olhar para o próximo, porque o próximo pode ser você. E é isso que eu falo para todo mundo. Vamos olhar para o próximo. Fantástico. Porque o próximo amanhã pode ser você. Sensacional. Muito obrigado. Só agradeço. Obrigada a vocês. Valeu, pessoal. Obrigado, Luísa. Obrigada. Pessoal, Boa então, noite, muito obrigado. E amanhã esse episódio está no ar. Até mais. Vamos curtir bastante, gente, porque ele chama a gente de novo. exatamente. Deu Começa a curtir, Dá uma se der força bola. aí. Valeu, valeu. Valeu.